Entre todas as particularidades que nós temos no Deus a quem servimos, temos esta particularidade extraordinária que em todas as mitologias, em todas as ideias que foram criadas a respeito de Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, aquele em quem nós cremos, é o único Deus que se revelou de uma forma inequívoca e que falou de forma audível a todo o seu povo. É o único na história. Nós cremos que Deus fala de muitas maneiras. Aprendemos que Deus pode nos falar pelo seu Espírito, dentro do nosso entendimento. Ele nos fala através da sua palavra escrita, que está em nossas mãos. Ele nos fala por meio de pessoas escolhidas, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas do Senhor, que são usados para nos transmitir a sua palavra. Ele nos fala através das circunstâncias que estão à nossa volta e dos acontecimentos. Ele nos fala através da história, pode nos falar através da natureza, mas Ele falar diretamente e de forma audível é outra coisa. É diferente. Muitos acreditam que Deus fala com alguns privilegiados. E se nós lermos da história e as culturas humanas, elas todas acreditam de alguma maneira em homens e mulheres privilegiados que ouviam coisas e que percebiam que aquilo vinha de Deus. Profetas, místicos, oráculos, homens santos, de modo sobrenatural, muitas vezes numa experiência de transe ou de êxtase, muitas vezes precisando de outras substâncias para os levar a este estado, diziam que ouviam e revelavam a Deus, de Deus aquilo que Ele falava. Mas um Deus que fala de forma audível e diretamente ao seu povo, nós só encontramos um. E este episódio é narrado claramente na sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio está aí no início da sua Bíblia. É o quinto livro, o último livro do Pentateuco, da Tora, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei, é a repetição da lei. E nós temos aqui uma repetição concentrada da lei que encontramos nos primeiros livros. A primeira vez que nós encontramos este texto que vamos ler, ele está em Êxodo no capítulo 20, e aqui é a repetição do texto em que Moisés lembra ao povo aquilo que aconteceu. E este é o texto em que ele recorda ao povo o episódio dos 10 mandamentos. E nós lemos assim a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Cara a cara, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte. E disse o Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nela,
Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Irmãos, este era o propósito do Senhor. Ele queria falar de forma direta ao seu povo. O propósito inicial de Deus, revelado no monte, era que Deus pudesse falar e transmitir os seus mandamentos de forma direta ao seu povo como um todo, de modo a que não houvesse nenhuma dúvida e todos pudessem ter a certeza de que foi Deus que falou. Foi o povo que não suportou a exigência da santidade. Vai ser o povo que vai dizer a Moisés, depois deste primeiro episódio em que ouvem diretamente, porque ao ouvir, a terra tremeu, a montanha fumegou e o povo ficou com medo. Eles tinham que se santificar, preparar os seus corações para ouvir ao Senhor diretamente. E eles disseram a Moisés, isto é muito complicado. Esta história de santidade é muito complicada. Temos que nos santificar e depois, quando o Senhor fala, isto tudo treme. Vamos fazer um acordo. Nós confiamos em ti, Moisés. Sobes tu ao monte, santificas-te tu, ouves o que Deus tem para dizer e depois contas à gente. E nós vamos cumprir. Mas não era esse o propósito original, irmãos. O povo se contentou com uma mensagem de segunda mão, quando podia e devia ter a mensagem de primeira mão. E fica aqui a primeira nota para nós, irmãos. É bom e importante que nós sigamos o princípio da palavra que nos ensina a buscar a comunhão da igreja e a ouvir a transmissão da palavra do Senhor, e sem dúvida nós cremos que Ele nos fala através dos seus servos. Mas essa não é a única forma de nós ouvirmos ao Senhor. E essa não dispensa de forma nenhuma a responsabilidade que cada um de nós tem de procurar ouvir ao Senhor diretamente. De gastarmos tempo em comunhão para saber o que Ele tem para nos dizer. Daí que vou reforçar o convite que fiz há pouco, para que leamos a Bíblia juntos este ano. Ali fora o irmão vai encontrar sobre a mesa um plano de leitura anual da Bíblia. São 3 capítulos da Bíblia por dia, apenas. O irmão vai gastar, mesmo se ler muito devagar, entre 10 a 15 minutos apenas. Não me diga que não tem tempo para isso. Temos tempo para tanta coisa. Tire uma cópia, leve para casa, comece. Se está atrasado na leitura, não se preocupe. Comece a fazer a partir do dia de hoje e vai compensando os dias que faltaram, mas faça esta leitura. O Senhor quer falar diretamente aos nossos corações. Mas apesar do povo ter mudado o propósito original do Senhor, isso não muda o fato que nesta ocasião e nesta apenas, Deus falou de forma direta. E estas são as únicas palavras que nós temos registradas da sua mensagem direta ao homem. Os 10 mandamentos. O povo deixara o Egito fisicamente, mas espiritual e psicologicamente eles continuavam lá.
O corpo tinha saído do Egito, mas a cabeça ainda estava lá. 400 anos era muita coisa para esquecer de um dia para o outro. Eram gerações que tinham nascido e vivido sempre na escravidão. A mentalidade do povo era uma mentalidade de escravos. Não havia coesão naquela grande multidão de cerca de 3 milhões de pessoas. Era uma mescla de gente, não era um povo. Era um conjunto de pessoas com uma identidade mais ou menos próxima de um ancestral comum, mas não era uma nação. O Senhor teria que dar ao povo não apenas uma direção para seguirem fisicamente no deserto, porque não havia mapas, nem GPS, nem placas na estrada, nem estrada havia. Mas não era só a direção física. Deus tinha que dar ao seu povo uma direção para o caminho da vida, uma direção para a forma de se comportarem, uma direção para a convivência diária e comunitária desta grande comunidade. O homem que caíra em pecado no jardim e que quebrara a comunhão com Deus, trouxera também a quebra de todas as relações entre os homens. Basta lembrarmos que os primeiros filhos acabaram por ter um relacionamento tão complicado que um matou o outro. E a partir daí, todas as relações humanas foram contaminadas. E o Senhor vinha então dar ao homem um roteiro muito claro para o restabelecimento da vida com ele e com o próximo. E por meio destas 10 palavras, os 10 mandamentos também são chamados de decálogo, destas 10 afirmações, destas 10 colocações, Deus indicava o modo de vida que permitiria a comunhão com Ele e paz entre as pessoas. Alguns aspectos dos 10 mandamentos são únicos. Notemos, irmãos. Primeiro, é uma revelação direta de Deus ao povo sem mediador. Os 10 mandamentos o Senhor transmite audivelmente e o povo os ouviu, parados junto à base do monte. Todo o resto do conjunto da lei é dado a Moisés como intermediário e Moisés transmite ao povo. Mas os 10 mandamentos o povo ouviu diretamente. E como revelação direta do próprio Deus, nós podemos colocar os 10 mandamentos ao lado dos ensinos de Jesus. Porque Jesus foi Deus conosco, como vimos agora recentemente no Natal. Deus habitando entre nós e falando diretamente sem intermediário. Era Deus falando conosco. O único texto que nós temos do Antigo Testamento, todo ele sem dúvida revelação divina, mas que é uma palavra direta do Senhor sem intermediário, é o texto dos 10 mandamentos. Logo, a sua importância, o seu peso significativo para nós. O segundo aspecto interessante é que esta palavra não foi apenas falada pelo Senhor. Ela foi escrita. Particularidade muito interessante. Ficamos com a ideia que os outros deuses, todos que existem, são analfabetos. Pelo menos eles nunca escreveram nada. Sabemos que o nosso escreve, porque ele escreveu. Deixou escrito em tábuas de pedra. E aqui fica a ideia, irmãos, porque quando se escreve em pedra, é para durar, não é? É para durar. Foi escrito em pedra por causa da eternidade do seu valor, do peso, da continuidade daquilo que Deus transmitia ao seu povo. É lei, mas ela é dada sem punição. Os irmãos repararam? Lendo o resto da lei, os irmãos vão encontrar que normalmente há uma aplicação da lei e a seguir há uma punição. Se fizerem isto assim errado, esta é a condenação. Mas aqui nos 10 mandamentos nós não temos o estabelecimento das punições. Apenas o Senhor diz, não faça isto, não faça daquela maneira, faça assim. O que faz com que os 10 mandamentos fujam um bocado do aspecto jurídico da lei e caiam dentro de um código de aliança. Era um acordo. Era um conjunto de regras para um princípio de vida em comum. Deus estabelecia para que vocês possam viver em paz comigo e entre os outros sigam estes princípios. Básicos e simples, fáceis de guardar. Por isso, 10 e 10 palavras. Mas também é curioso, irmãos, olharmos e vermos que estes 10 mandamentos abrangem todos os aspectos da vida. E desse modo,
Eles quebram aquela barreira que o homem gosta tanto de estabelecer entre o sagrado e o secular. O homem gosta disto. O homem gosta de compartimentar a vida e desta maneira criar uma dificuldade que Deus não queria que existisse. E muitas vezes o próprio crente, o próprio cristão, seguidor de Jesus, acaba por aceitar esta dicotomia e de vida a vida entre o sagrado e secular. E no domingo vive uma coisa que depois não vive de segunda a sábado. E uma é a postura, é a linguagem, é a atitude que tem quando está entre crentes e na igreja, e outra é a postura que tem quando está fora, vivendo no mundo, entre os seus colegas de trabalho, entre os seus amigos. É triste quando um crente é abordado por um irmão da igreja, no seu contexto do mundo, e de repente leva um susto, não é? Ai, agora apareceu aqui este irmão, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou me safar desta situação? Irmãos, devíamos ter alegria de encontrar os nossos irmãos no nosso dia a dia, porque aquilo que estamos a fazer não devia mudar em nada. Mas quando Deus estabelece a lei, e Ele estabelece esta lei abrangendo todos os aspectos da vida, Ele está de alguma maneira nos dizendo: eu estou presente em todos os aspectos da vossa vida. Logo, se Deus está presente, tudo é sagrado. Sagrado, irmãos, é a vida. Sagrada é a vida. É por isso que cada aspecto dela é mencionado nos 10 mandamentos e faz parte daquilo que o Senhor nos deixou. Este texto deixa claro que o amor e o serviço a Deus têm obrigatoriamente que se estender ao próximo. Amar ao Senhor num serviço religioso que não alcança o próximo, não é algo que vem de Deus. O texto é feito de tal maneira em que aquilo que nós temos em relação ao Senhor segue-se naturalmente naquilo que nós temos em relação ao próximo, porque era isso que Deus queria que ficasse claro. Mais tarde, João, na sua carta, muito mais tarde, vai lembrar isto. Aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, e João é muito taxativo, ele diz, é mentiroso. Como é que ele pode amar a Deus que não vê e não é capaz de amar o seu irmão a quem vê? Talvez alguém possa dizer, é exatamente por isso, porque é mais fácil, não é? Amar aquilo que nós não vemos. Mas precisamos perguntar então se esse amor é verdadeiramente a Deus, ou apenas a um conceito que nós criamos dele. Os 10 mandamentos explicam de uma forma clara que o Senhor pretende que o serviço prestado a Ele e a comunhão com Ele se estenda na vida prática àquilo que acontece na nossa relação com os próximos. Os 10 mandamentos são comentados e explicados por Jesus no seu ministério. Jesus gasta tempo mostrando não apenas o cumprimento da lei, mas mostrando o coração daquilo que Deus transmitia ao nos dar os 10 mandamentos. É interessante, irmãos, porque entre os seguidores de Jesus há alguma controvérsia. Li uma pesquisa que foi feita, como sempre nos Estados Unidos, que é onde eles gostam de fazer pesquisas, entre cristãos evangélicos sobre a questão dos 10 mandamentos, e a pergunta era esta: os cristãos, como cristãos, são obrigados a cumprir os 10 mandamentos ou não? E a pesquisa mostrava uma significativa confusão entre os crentes. Havia cristãos que entendiam que nós devíamos seguir estritamente os 10 mandamentos e que isto era implicativo na salvação. E outros que diziam, nós já não estamos debaixo da lei, portanto os 10 mandamentos não têm nada a ver connosco. Isso é a lei judaica, não temos que nos preocupar minimamente com isto. Nós vivemos numa outra era, numa outra dispensação. Irmãos, tanto uma posição quanto a outra falham o alvo. Costuma-se dizer que a virtude está no meio. Dizer que o cumprimento dos 10 mandamentos é obrigatório para a salvação é deixar de entender que a salvação vem apenas por Jesus. O apóstolo Paulo explicou claramente, e não deixando qualquer dúvida, que pelo cumprimento da lei, ninguém será salvo. Porque ninguém consegue cumprir a lei da forma como ela foi estabelecida e como Deus deseja. E se tiverem qualquer dúvida em relação a isso, leiam o Sermão do Monte, onde Jesus explica o coração destas leis. E quando nós vemos o que está lá no âmago delas, percebemos que nós não conseguimos cumpri-las. É por isso que Jesus veio. É por isso que Ele precisou morrer por nós. Mas, por outro lado, irmãos, dizer que os 10 mandamentos não têm qualquer peso ou significado para as nossas vidas é deixar de entender a importância
que estas palavras têm e que foram transmitidas pelo Senhor ao seu povo com um valor eterno. Guardemos então, de forma breve, qual é a implicação que esta palavra tem para nós. Apenas 3 coisas quero deixar para os irmãos. A primeira, o decálogo não deve ser visto como uma lista pesada de leis que nós temos que cumprir. Ela deve ser vista como um compromisso de vida para com Deus e o próximo. Longe de me prender, ela me liberta, porque dá a noção de como devo viver uma vida digna e agradável ao Senhor. Ela indica a atitude certa em relação a todos os aspectos da vida. Quando entendemos o que os 10 mandamentos significam, à luz do Sermão do Monte, da explicação de Jesus, fica claro para nós a importância que eles têm na nossa vida como cristãos. Segundo, os 10 mandamentos servem de um modo extraordinário para a nossa autoavaliação. A Bíblia diz que o homem deve se examinar a si mesmo. A Bíblia nos exorta a fazer isto. Uma vida sem avaliação, irmãos, ela perde muito do seu rumo e do seu sentido. Nesta fase de fim e início de ano, costumamos parar um bocadinho para olhar e tentar avaliar um pouco a nossa vida. É bom fazermos isto. Os 10 mandamentos são um roteiro extraordinário para esta autoavaliação. Para nós percebermos, olhando para eles, se nós estamos vivendo da maneira como o Senhor queria que vivêssemos. Elas servem os 10 mandamentos para nós acertarmos os ponteiros do nosso coração com o Pai. E em terceiro lugar, irmãos, longe de olharmos para os 10 mandamentos como algo que nos esmaga, nós devemos entendê-los através dos olhos de Jesus. E entender que não estando aí a nossa salvação, por meio de Cristo e da sua salvação, nós fomos capacitados para viver os 10 mandamentos. Não pela nossa força, mas pela habitação do Espírito Santo em nossos corações. Eles foram dados ao povo e o povo de Israel não conseguiu cumpri-los. Mas o novo Israel de Deus, a Igreja de Cristo, a noiva do Senhor, foi capacitada de um modo especial. Porque pela presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos, repito, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas capacitados pelo Senhor, nós podemos colocar em prática aquilo que está aqui e que nos é dado pelo Senhor através destas 10 palavras. O que significam, então, de forma mais profunda, cada um destes mandamentos? Quais são as implicações práticas que eles têm para as nossas vidas? Como podemos nós pegar estas 10 afirmações, feitas há milhares de anos, e transportá-las para a nossa realidade como crentes em Cristo no século XXI? Se os irmãos quiserem e Deus nos permitir, nós vamos fazer esta jornada no início deste ano. E a cada domingo que pudermos estar aqui com os irmãos pregando, pela manhã, nós iremos ver um por um cada um destes mandamentos, procurando entendê-los na sua realidade original, na sua interpretação no Novo Testamento, na sua implicação para as nossas vidas. Eu convido os irmãos a participarem desta jornada. Serão alguns domingos, vai demorar um bocadinho, mas nós não temos pressa. Estamos estudando e procurando aprender e entender aquilo que é algo transmitido diretamente do Senhor para os nossos corações.